Paz, seja bem-vindo ao Devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim. Nesta manhã do dia 26, gente, hoje já é 26 de novembro, glória a Deus. E nós já estamos na leitura de na primeira carta de Paulo, socorro, na segunda para tudo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu tô anotando aqui, gente, eu tô anotando aqui, do dia 26. O texto é a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós já estamos hoje no capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Pedro escreveu duas cartas, né? Nós temos, a primeira só tem 5 capítulos. Nós estamos hoje no capítulo 2. Vamos fazer a leitura? Quero dar as boas-vindas. Dorinha, que bom que você está aqui. Saudade, irmã. Eu sei que o som deve estar até bom, mas a imagem não está das melhores. Mas vamos superar, né? Isso, vamos deixar para lá, porque eu não tenho como fazer com outra câmera agora. Eu só tenho essa nesse momento, então vamos fazer com essa, né? Você tá bem, Dorinha? Seja bem-vinda. Vamos fazer o devocional, vamos fazer a leitura. Chama outras pessoas aí, manda aí essa live para outra pessoa. De repente alguém quer fazer a leitura da Bíblia agora de manhã. Vamos fazer oração, meditar, começar o dia, né, já meditando na palavra de Deus. De repente alguém, né, está disposto, né? E aí a gente vai fazendo juntas. Quero chamar também as pessoas que sempre nos acompanham, né, a fazer a leitura. Eu sei que independente de qualquer coisa, quem está aqui vai agora fazer o seu devocional. Eu estou já com a minha versão da Bíblia aberta, né? Eu estou lendo na NVT. Eu acho o texto bem claro. O texto é mais claro, a gente consegue compreender a intenção do autor, né? O autor aqui é Pedro. E nós vamos fazer a nossa leitura. Vamos fazer primeiro a nossa oração, Dorinha? Vamos nessa? Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por este dia maravilhoso. Eu te agradeço porque estamos bem, estamos respirando, estamos vivos. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está cuidando de nós. Eu sei que o Senhor tem preparado esse dia para que nós possamos vivê-lo segundo a tua vontade. Nós queremos nos colocar à disposição do Senhor para falar, para fazer, para ajudar as pessoas. A quem nós iremos hoje, Senhor? Qual é nossa função neste dia? Como soldados do teu exército, nós queremos nos colocar à disposição e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Aonde o Senhor quer que tenha uma pessoa com necessidade para orar, envia-nos até ela. Aonde tem alguém clamando por uma oração, Pai, leva-nos até eles. Leva-nos, faz com que nós cheguemos até essas pessoas que estão precisando da nossa imposição de mãos, da nossa palavra de carinho, da nossa atenção. Nós queremos ser bênçãos do Senhor enviada para essas pessoas. Pai, ajude-nos a não viver de forma egoísta, mas ajudando aqueles que precisam. No nome de Jesus. Amém. Amém? Coloque-se à disposição do Senhor. Diga para Ele que você está pronto para obedecer, como um bom soldado de Cristo Jesus. Que eu e você estejamos dispostos, prontos a ir aonde Ele nos enviar. Sabe como um soldado que se apresenta de manhã no quartel e ele recebe o protocolo daquele dia dizendo qual é a missão daquele dia? Aí ele vai entender as chamadas daquele dia, né? As atividades que estão disponíveis naquele dia. Assim nós podemos fazer com relação ao Senhor. Nós vamos nos colocar à disposição para ser a mão, o pé, a boca, o coração do Senhor aqui nesta terra. Amém? Vamos ver 2 Pedro? O que é que ele diz? 2 Pedro. Gente, eu só quero dizer 2 Pedro. É 1 Pedro, o capítulo que é 2. Desculpe, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, diz assim. Deixa eu chegar lá. Ixi, o negócio aqui tá bem miudinho. Vou botar os óculos. Vamos lá? Ele diz assim: portanto,
Livrem-se de toda maldade. É porque no capítulo 1 ele estava dizendo que Cristo está vindo nos buscar, que é para a gente perseverar e tal, né? Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhes conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhes é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se torna a pedra angular. E também diz assim, abre aspas, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Fecha aspas. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a toda autoridade humana, seja ao rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Vocês, escravos, submetam-se ao Senhor com todo o respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Respeitem a seu Senhor. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado e nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Olha só, esses versículos, né,
São 25 versículos, igual de ontem. E aqui Pedro traz umas revelações maravilhosas, né? São instruções poderosas que nós podemos receber hoje, nesta manhã, que nós podemos pegar, que nós podemos nos apropriar delas. A primeira, ele diz que nós somos sacerdotes. Nós somos santos e somos sacerdotes. Olha só, como assim, Natália? Você está dizendo que nós somos santos? Não sou eu. A Bíblia que você acabou de ler diz que o povo que aceitou Jesus, que entregou a vida para ele, é um povo santo. Inclusive, ele cita as escrituras quando mesmo o próprio Deus diz: sejam santos, porque eu, o seu Deus, o Senhor, eu sou santo. Então, tal como eu sou, vocês precisam ser. A Natália, mas ninguém consegue ser santo. Santos são aqueles que morreram, que foram mártires. Não. Santos são aqueles que foram santificados por aquele que é santo. Lembra que o Espírito Santo veio habitar naquele que crê, então foi o Espírito Santo que nos santificou. Nós não somos santos porque nós fizemos alguma coisa para ser santo, ou porque fomos bons, ou porque fomos boas obras. Não é isso que torna a gente santo. O que torna a gente santo é a vida que Deus Santo colocou dentro de nós. Nós fomos santificados. Ele que é santo veio habitar no nosso espírito, tirou a natureza pecaminosa, colocou a natureza santa. Por isso somos chamados de povo santo. E ele diz também que nós somos sacerdotes. O que significa ser sacerdote? Ele diz: vocês são povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, nós fomos comprados com o preço do sangue de Jesus. Comprados por alto preço. Não foi com preço de ouro, de prata, que perde o seu valor. Fomos comprados com o preço do sangue de Jesus. Então é um sangue puro, é um sangue santo, que nunca pecou. Ele derramou seu sangue, ele morreu no nosso lugar, ele morreu para nos resgatar. Então o próprio Deus morreu para nos dar vida, porque Jesus era Deus. Então Deus é formado do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente pode também, não é errado dizer que Deus morreu e Deus veio nos alcançar, não é verdade? Ele era Deus, ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele veio nos resgatar. Então agora nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Olha, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes reais, ele nos fez reis e sacerdotes. Ele disse que nós somos reis porque Jesus é o rei dos reis, e eu e você que cremos nele, nós fomos constituídos reis para reinarmos em nosso domínio. Onde é que você domina? É na sua casa? Então lá você é rei. Onde é que você domina? É na sua vida? Então você é rei ou rainha. Você governa sobre esse domínio. É na sua rua, é no seu trabalho, você tem um grupo de pessoas que você lidera, então você reina ali. Quem reina é você, não são as circunstâncias, não são as dificuldades, mas você reina. Amém? Então você é povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, você é rei e você é sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Aqui entra uma coisa muito importante. Eu e você fomos feitos sacerdotes pelo próprio Deus quando aceitamos Jesus, porque agora nós estamos capacitados, habilitados, segundo a palavra de Deus, aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, para ajudarmos os outros, para orarmos pelos outros, intercedermos pelos outros, ajudarmos os outros. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote fazia sacrifício pelo povo que pecou. Então, as pessoas que haviam pecado, lembra? Na época do sacerdote, na época do templo, dos sacrifícios, da lei?
As pessoas cometiam pecados e elas pegavam um animal e traziam até o sacerdote, que derramava o sangue sobre aquele animal, né, que pegava o animal, sacrificava o animal, e o sangue era derramado em favor do perdão dos pecados, por aquele pecado, por aquela culpa, por aquela situação que aquela pessoa tinha cometido. Então eu e você hoje fomos constituídos sacerdotes. Para quê? Para a gente ajudar as outras pessoas que estão no pecado. Então, o que é que nós vamos fazer com elas? Nós vamos dizer, olha, Jesus derramou o sangue dele pelo seu pecado. Ele já perdoou os teus pecados. Se você o aceitar, se você o receber na sua vida como Senhor, ele vai ser o seu Senhor, ele vai ser o seu dono. Você vai dar a sua vida para ele, ele vai te livrar de todo mal, ele vai te livrar dessa vida pecadora, ele vai te livrar. Ele já te ajudou, ele já te salvou. Vamos nessa, aí você conduz esse pecador até Jesus, e Jesus, você leva Jesus para ele, e essa pessoa vai se tornar uma pessoa santa também, sem pecado, porque foi assim que o Senhor fez conosco. Você entendeu qual é a função do sacerdote? Então, olha, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reis, sacerdotes, porque o Senhor assim nos constituiu. Ele disse que agora... Gente, isso aqui, eu já expliquei para vocês que os evangelhos, a gente vê Jesus. Os 4 evangelhos, todos eles são muito importantes, porque eles contam a mesma história, só que de ângulos diferentes, trazendo elementos diferentes. Porque o próprio Senhor deixou registrado 4 evangelhos para que nós venhamos receber. As cartas são o que nós temos, o que nós podemos ir revelando quem nós somos agora que estamos em Cristo. Então você está recebendo hoje que em 1 Pedro, aquele que teve aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, pois eu vou te dizer, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, sobre esta pedra, esta revelação de Cristo, quem é Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E ele disse, lembra que o povo da igreja católica romana fica dizendo que Pedro era aquele que era o mais importante, era a pedra sobre a qual Deus ia formar a igreja? Não é isso, o próprio Pedro aqui, ó, isso aqui é aquele Pedro, viu? O Pedro está dizendo que nós, eu e ele, eu e você, somos pedras vivas, formadas, né, edificadas, que depois que nós recebemos essa revelação de que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar, nós nos tornamos pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. Lembra que ele disse aqui? Jesus Cristo é a pedra principal. Não é Pedro. Ele disse, eu sou pedra também, mas eu sou uma pedra edificada agora sobre a pedra principal, que é Cristo. Então, a pedra angular, que é o próprio Cristo, a mais importante de todas, sobre essa pedra, eu e você agora somos pedras vivas que estão crescendo, que estão sendo construído um edifício em cima do próprio Cristo, ou seja, sobre o próprio Cristo. Sobre essa revelação de que Jesus é o Cristo, a pedra principal, a pedra angular. Então, essa pessoa que vem para Cristo, ela vai sendo construída, edificada sobre o próprio Cristo. O que vai ficar no final é o próprio Cristo. Não importa se você recebeu uma revelação, se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, agora você é uma pedra viva. E você, sobre essa pedra principal que é Cristo, você vai sendo construída, um edifício está sendo montado, né, em mim e em você. Uma construção, nós somos templo do Espírito Santo e agora nós viramos uma construção. Então, Pedro revela, eu não sou a pedra principal. Cristo é a pedra principal. Eu gosto de ler a carta de Pedro, né, as cartas de Pedro, porque nós vemos o crescimento desse Pedro. Sabe aquele Pedro impetuoso, aquele Pedro sanguíneo, descontrolado, que era todo iniciativa, que no instante, antes de pensar, ele já estava fazendo as coisas, falando. Ele agora vem dizendo coisas poderosas para mim e para você. Porque ele esteve com Jesus, andou com Jesus, Jesus disse, vem comigo que eu vou fazer de você um pescador de homens.
Então, queridos, eu gosto de ler Pedro porque a gente percebe como é que Jesus pega uma pessoa que era assim e transforma ela num verdadeiro exemplo, né, para os outros. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Também você agora está sendo usado pelo próprio Deus, treinado pelo próprio Deus, para ser uma referência para as outras pessoas, para ser o sacerdote que vai ajudar as outras pessoas, não é isso? Então, o que é que nós podemos aprender daqui? Ele disse: antes vocês não tinham identidade, agora vocês são um povo de Deus. Antes nós éramos largados, nós éramos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Agora nós encontramos um pastor. O nosso pastor é Cristo. Claro que ele estabeleceu pastores aqui enquanto nós estamos aqui nessa terra para nos pastorear, para nos conduzir, para nos ajudar. Mas ele é o supremo pastor e todo pastor aqui trabalha prestando conta para Cristo, vai prestar conta para Cristo, né? Que é o supremo pastor, o dono das almas, o dono das pessoas, né? Então ele diz: por causa do Senhor, submetam-se a toda autoridade humana. Não só as autoridades do céu, mas as autoridades humanas, porque as autoridades elas foram instituídas por Deus. E quando nós obedecemos às autoridades aqui, quando nós nos submetemos, nós estamos honrando a Deus que estabeleceu essas autoridades. Amém? Então não importa se o nosso governo ele faz coisa errada, ele é uma autoridade instituída por Deus, ele está numa posição de autoridade, então nós devemos honrar, nós devemos orar. Estou falando com cristãos, estou falando para aqueles que acreditam na Bíblia, que se submetem à palavra, que tem a palavra como autoridade máxima na sua vida. Se você não tem Jesus como Senhor e nem como dono, nem como autoridade, então eu não estou falando com você. Estou falando com aqueles que têm Jesus como autoridade máxima, que respeitam, que honram, que se submetem à palavra de Deus, né? Que é o próprio Cristo. Ele diz assim, como é? As autoridades, aquelas pessoas que estão instituídas de autoridade, elas vão corrigir aqueles que estão errados. Ninguém deve temer uma autoridade. Só teme a autoridade quem faz coisa errada. A autoridade, ela é árbitro de Deus para corrigir aqueles que estão fazendo coisa errada. É por isso que eu e você não devemos poupar as crianças, ou nós devemos ensiná-los a honrar as autoridades. Sejam o professor, seja o pai e a mãe, os mais velhos. Por quê? Os mais velhos, os professores, eles estão instituídos como autoridade sobre a vida dos menores, daqueles que são menores, para corrigir, para resolver, para cuidar, para que essas crianças, para que essas pessoas não se percam. Entende? Então, ensine as crianças a honrar as autoridades. Ensine as crianças a honrar os mais velhos. Ensine as crianças a se submeterem. Não aceite, querido, que alguma criança fale mal dos mais velhos, fale mal dos professores, fale mal dos policiais. Você não deve ensinar a criança a chamar o guarda de guardinha. Ele é o guarda, ele não é um guardinha. Isso a gente está ensinando errado para as crianças. Então, ele é o guarda, né, na escola. Então, veja, quem nós somos hoje. Nós somos outra coisa. Ele diz que Jesus já nos sarou. Pelas suas feridas fomos sarados. Então, você vai ser sarado um dia? Não, você já é no passado, já está no passado. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, quando a doença chegar na sua vida, quando o diagnóstico chegar, o que é que você vai dizer? Ei, enfermidade, saia no nome de Jesus, porque eu sou sarado. Então, veja, aqui está garantindo para mim e para você quem você é, o que você tem e o que você pode. Você pode muita coisa, e uma das coisas que você é sarado. Você é povo santo. Você é santo. Você é de Deus. Você é. Essa é a sua verdadeira identidade. Sarado, santo, sacerdote, rico. Você é santo. Então você agora se livra, você fica rejeitando o pecado, porque você fica na sua posição. Você é rico. Jesus te fez rico, porque ele disse que sofreu no nosso lugar para nos dar a vida dele. Então, ele é rico. Eu e você somos ricos, nós resistimos à pobreza, à falta. Nós temos Cristo, então nós temos tudo. Nós temos cura, nós temos
paz, nós temos alegria, nós temos provisão, nós temos um Pai, nós temos livramento, nós temos tudo em Cristo Jesus. Então, esse devocional nessa manhã é para lembrar você quem você é. Que você é santo, que você é propriedade de Deus, você não é alguém largado nesse mundo, você não é Zé Ninguém, você agora tem dono. Você tem, se quiser acusar você, eu tenho um dono. Amém? Então, pega esse devocional, pega essa palavra, medita nela, recebe tudo que Deus tem para você. Posicione-se como povo santo de Deus, que você é. E essa carta, a primeira carta de Pedro, está nos revelando que nós somos pedras vivas edificados sobre Cristo. Edificados, nós estamos sendo construídos. Ele disse, deseje, você que nasceu de novo, você que nasceu agora, você que é trazido para esse reino, deseje como um bebê recém-nascido, o verdadeiro leite genuíno que faz a gente crescer. Que faz a gente crescer e se tornar cristão forte, maduro, é a palavra de Deus, é o verdadeiro leite genuíno. Igual o bebê que quando falta o leite ele grita, ele chora. Então eu e você devemos desejar essa palavra, desejar conhecer mais, entender mais, porque assim nós vamos crescer e ficar fortes cada vez mais no Senhor. Amém? Então medita, aplica, se você precisa fazer uma mudança na sua vida, escreve, faz um plano para você mudar. Escreve dizendo para você mesmo como você vai fazer a partir deste ano, a partir desse dia, a partir desse entendimento que chegou, o que você vai fazer com esse conhecimento. Amém? A gente se vê amanhã no nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade, eu vivo trocando a primeira carta de Pedro no capítulo 3 amanhã. É porque são tantas coisas para eu lembrar a primeira, segunda, capítulo 1, capítulo 2, mas Deus é bom, está nos levando ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus, tá bem? Irmãos, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Dorinha, um beijo, Deus te abençoe. Tu és uma grande bênção nas nossas vidas. Que você possa continuar avançando, que você tenha um dia próspero e que nós possamos avançar para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vejo você amanhã no nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe grandemente, viu? Também. Obrigada, minha irmã. Obrigada. Um beijo no seu coração. Que o Senhor nos acrescente, que o Senhor nos faça prosperar em todas as áreas, que nós tenhamos esse entendimento, essa revelação de quem Cristo é nas nossas vidas. Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada.